Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, dando continuidade à nomenclatura de hidrocarbonetos. Essa aula vamos falar sobre nomenclatura de alcinos. Para alcinos vale a mesma observação para alcenos, que a partir de 2003, nem sempre a cadeia que contém a ligação tripla vai ser a cadeia principal. Você vai ter que avaliar a maior sequência de carbonos independente de conter a tripla ou não, não é? No caso de não conter a tripla, a ligação tripla vira ramificação e você vai numerar como se fosse um alceno. Desculpa, um alcano. No caso de conter a tripla, você vai nomear como se fosse um alcino. Aqui os 5 passos, lembrando sempre que vai ser o prefixo de indicação, o prefixo que indica o número de carbonos na cadeia principal, a posição da tripla, seguido de ino, no caso da cadeia principal ser aquela que contém a ligação tripla. O menor alceno possível é esse aqui. Desculpa, o menor alcino possível é o alcino de 2 carbonos, que é conhecido como etino pelas normas da IUPAC, mas ele tem um nome trivial de acetileno. Né? Nome trivial, no caso, é aquele nome que possui, não é, que não segue as normas da IUPAC, mas ele é aceito e usado tanto pela indústria e reconhecido pela IUPAC, né? No caso, o acetileno, ele apresenta essa propriedade. O acetileno, por exemplo, ele é o gás combustível de maçaricos, né? Quem trabalha com solda ou oficinas que fazem trabalhos em chapas metálicas tem à sua mão sempre um maçarico de acetileno para poder trabalhar. Então, o nome acetileno ele é muito mais empregado que o nome etino. No caso da nomenclatura de alcinos não ramificados, com mais de 2 carbonos, segue a regra já explicada tanto no início do slide, como nas outras aulas de nomenclatura de hidrocarbonetos. Né? Esse daqui é o prop-1-ino. Antigamente era propino, você não precisa botar um. Mas agora precisa porque o 1 fica entre o prefixo e o infixo. Então é prop-1-ino. Esse daqui é o oct-1-ino, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma cadeia de 8 carbonos. E a tripla está começando no carbono 1. Depois vem o oct-4-ino. 1, 2, 3, 4. Se eu numerar por aqui, dá no mesmo. 1, 2, 3, 4. Então, oct-4-ino. Agora aqui não, você tem que atentar para o sentido correto de numeração da cadeia, que é aquele que deixa a tripla com a menor posição. Né? Só no olho aqui já dá para ver que esse é o sentido correto, porque se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tripla vai começar no carbono 6. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, a tripla vai começar no carbono 3. Então é non 3-ino. No caso de alcinos ramificados, aí você tem que prestar atenção se a cadeia principal vai ser aquela que tem a tripla ou não. Isso vai depender da maior sequência de carbonos possíveis. Nesse caso aqui, você tem o conflito da regra antes de 2013 e da regra depois de 2013, que é a que está valendo. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cadeia que contém a tripla tem uma sequência de 8 carbonos. Agora eu consigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A cadeia que não contém a tripla tem 9 carbonos. Então, vai ser nonano e a tripla vira ramificação. Uma ramificação de 2 carbonos com a ligação tripla, etinil, em qual carbono? 1, 2, 3, 4. 4 etinil, nonano. É o nome correto. Antigamente, antes de 2013, esse seria o 3-propil-octino, porque obrigatoriamente a cadeia principal tinha que ser aquela que contivesse a tripla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui tem o propil.
3-propil-octino, só que isso daqui agora está errado. No caso, quando empata, vale a tripla. Vamos ver esse caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora aqui, tanto faz eu começar por aqui, como por aqui, eu vou chegar numa cadeia de 9 carbonos. Então, aí sim, quando empata, a cadeia principal é a que tem a tripla. 1, 2, 3, 4. Então, 4 propil, non, 2 ino. Essa cadeia aqui, no caso, cadeia grande, a cadeia principal é a que contém a tripla. Eu tenho de ramificação isopropil, etil e metil. Como é que fica? Tem que seguir a ordem alfabética. Então, vai ser etil, metil e isopropil, porque o prefixo iso não entra na ordem alfabética, vale o P de propil. Quantos carbonos tem essa cadeia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ser dodec, 1, ino. As ramificações estão em quais carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, etil, tem que ser primeiro, 6, 7, 8, metil, 9, isopropil, dodec. Lembrando, prefixo iso não entra para a ordem alfabética. Das ramificações derivadas de alcinos, que são ramificações que têm ligações triplas, mesma coisa, né? Você tem que definir a cadeia principal como se fosse um alcino, indicar a numeração, iniciar a numeração pela extremidade mais próxima do ponto em que o substituinte liga-se à cadeia principal e substituinte, depois você coloca na ramificação os substituintes, o prefixo de número de carbonos, posição da tripla, seguido de in, para indicar que é a ligação tripla, posição por onde o substituinte liga-se à cadeia principal. Aqui tem uma crase, né? Liga-se à cadeia. E proximidade ao ponto. Desculpa. Então, vamos ver essas ramificações aqui, como seriam os nomes. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Nesse caso, ela está se ligando pelo carbono 1 e a tripla está começando um carbono 1. Então, é hept, 1 in, 1 il. Essa daqui agora, eu tenho que começar pelo ponto mais próximo da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pente. Se eu tenho que começar por aqui, em qual carbono começa a tripla? 1, 2, 3. Pente 3 in 1 il. Vamos ver esse caso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora empatou. Quando empata, vale a tripla. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 3-propil, pente de 5 carbonos, 4 in, vai ser 3-propil, 1, 2, 3, 3. E, desculpe, 3 etil, né? São 3 carbonos, desculpe. Agora está certo. Vamos lá novamente. Desculpa aí, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a cadeia principal, porque ela tem a tripla e essa aqui vai ser a ramificação. Então, esse etil de ramificação está em qual carbono? Eu tenho que começar por aqui, porque é o mais próximo do ponto de ligação com a cadeia principal. 1, 2, 3. Então, o etil, né, a ramificação etil, está no carbono 3. E a ligação tripla está em qual carbono da cadeia? 1, 2, 3, 4. Então, 3 etil, pente, 4 in, 2 il. Por que 2 il? Porque ele liga-se à cadeia principal pelo carbono 2.
Esse outro substituinte aqui, mais complicado. Vamos ver as contas. Vamos ver as cadeias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que que eu não posso começar a numerar por aqui? Porque eu tenho que começar pelo ponto mais próximo à cadeia principal. Por que que eu não posso começar pela tripla? Porque está distante 1, 2, 3, 4 da cadeia do ponto onde ele se liga à cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, non, 2, eu. Quais são os substituintes dessa cadeia? Eu tenho um etinil no carbono 4 e um metil no carbono 8. Etinil vem antes de metil. Então, vai ser 4 etinil, 8 metil, non, 2-il. Isso é uma coisa que agora a gente tem que se preocupar e aprender a fazer pela regra de 2013, né? Se fosse antigamente, a cadeia principal seria a que tivesse a tripla. Mas agora, com essa regra pós 2013, você tem que saber fazer a nomenclatura de substituintes que contém a tripla quando não é a cadeia principal. Vamos ver nesse caso aqui. Aqui eu já fiz as contas, né? Se você quiser, pode parar o vídeo e contar você mesmo. A cadeia principal vai ser essa aqui, de 19 carbonos. Se você morrer aqui, na tripla, fizer como antigamente, vai dar 17 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Né? Então, mas não é. A cadeia principal é essa de 19 carbonos. Quais são os substituintes que eu tenho? Esse aqui, que é um substituinte complexo, o substituinte isopropil e o substituinte metil. Vamos ver esse substituinte complexo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser pente. E ele está se ligando pelo carbono 1, que esse é o carbono mais próximo à cadeia principal. Então a tripla está em que posição? 1, 2, 3, 4. E no carbono 1, 2, 3 eu tenho metil. Então vai ser 3-metil, pente, 4-in, 1-il. Então, vamos lá. Cadeia principal do substituinte tem 5 carbonos. Está se ligando pelo carbono 1. A tripla está começando no carbono 4 e no carbono 3 eu tenho metil. Então, ele vai ser o 9-metil, 12-pentil, porque o 3-metil não conta, 5-isopropil, né? Porque eu tenho PR e aqui eu tenho PE. O E vem antes do R. Então, na ordem alfabética, o pente vem antes do prop. E o iso não conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, isopropil. 6, 7, 8, 9, metil. 11, 12. 3-metil, pente, 4-in, 1-il. Certo? Se você começar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira ramificação ficaria com a numeração 7. Então está errado. O sentido de numeração da cadeia é esse aqui, porque é o que deixa as ramificações com a menor numeração possível. Vale lembrar que antigamente ele seria o 6. Epitil, 4, 10. Dimetil, 13. Isopropil, heptadecino. Porque eu teria obrigatoriamente que começar a numeração por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, 12. Então, essa nomenclatura aqui, ó, está errada. Não existe mais. Porque, a partir de 2013, a cadeia principal não é mais aquela que contém a tripla. É a maior sequência de carbonos possíveis. A maior sequência que contém a tripla teria 17 carbonos. Mas eu consigo uma sequência de carbonos de 19 carbonos se eu tratar a ligação tripla como ramificação. Prestem atenção nisso, nunca é demais lembrar que isso em hidrocarboneto dá confusão, porque a regra a partir de 2013 é essa, e esse é o correto. Os livros de graduação mais novos já estão vindo assim. Entretanto, muito livro de ensino médio está com a nomenclatura antiga, e
em provas e concursos envolvendo ensino médio, troca-se, ainda usa-se a nomenclatura anterior a 2013. Bom, e aos sinos de cadeia poliinsaturadas, né, com mais de uma ligação tripla? É a mesma coisa, define-se a cadeia principal, inicia-se a numeração pela extremidade, que deixa as ligações triplas com as menores numerações, utilizar os prefixos multiplicadores de tri e tetra e acrescentar a vogal A após o prefixo indicador do número de carbonos. Esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É uma cadeia com 13 carbonos. Mas eu numero por aqui ou por aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que numerar como? Por aqui, porque vai deixar a ligação tripla com a menor numeração. E em qual numeração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai ser o trideca, esqueci do A, trideca, 39 de hino. Por que di? Porque tem duas triplas. Agora aqui vai ser o 8-etil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho que numerar por aqui. 8-etil, 4-metil, pentadeca. Aqui tem o A aqui que eu esqueci. Pentadeca, 1, 6, 12, triino. E também nós temos os chamados eninos, que que é quando o composto tem ligação dupla e ligação tripla na mesma cadeia principal. Então, nesse caso, você tem que começar numerando de modo que a primeira insaturação, seja ela dupla ou tripla, fique com a menor numeração possível. Se empatar, aí você considera a dupla. E na hora de indicar o nome, primeiro você indica a dupla, depois a tripla. Aí fica X em Y hino. Vamos ver com exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, é uma cadeia de 11 carbonos. É uma cadeia de 11 carbonos. Então vai ser como? Eu tenho uma ligação dupla e uma tripla. Eu tenho que começar numerando pela cadeia, pelo sentido que deixa a primeira insaturação com a menor numeração possível. Vai ser isso aqui, né? Então vai ser um dec, um em, porque a primeira insaturação é uma dupla, então vai ser um em, 5 hino. Essa daqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 carbonos. Só que agora eu tenho que começar por aqui, porque a tripla está terminal. Então ela vai deixar a primeira insaturação. A primeira insaturação que eu tenho é uma ligação tripla no carbono 1. Só que na hora de montar o nome, eu indico a dupla primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non 6 em um hino. Esse é o nome. Vamos ver esse daqui. 1, 2, 3. A primeira insaturação está no carbono 3. 1, 2, 3, 4. A primeira insaturação vai estar no carbono 5, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que começar por aqui. 1, 2, 3. Quem é a minha insaturação no carbono 3? É uma dupla. Então, primeiro eu indico a dupla. Então, vai ser 1 dec, 3 em, 6 hino. 3, 4, 5, 6. E agora? Agora vai empatar, porque as duas insaturações são terminais. Se eu começar por aqui, a primeira insaturação está no carbono 1. Se eu começar por aqui, a primeira insaturação está no carbono 1. Só que eu tenho uma dupla e uma tripla. Então, a dupla ganha. Então, a dupla fica com carbono 1 e a tripla vai ficar com outro carbono. Quantos carbonos tem na cadeia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser hept 1 em 6 hino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hept em 6 hino.
Bom, era isso. Desculpa os erros ali nos slides, que às vezes a gente prepara a aula e tem que corrigir na hora, mas o importante é corrigir na hora. Eu peço desculpas por aqueles erros. Lembrando, mais uma vez, né, eu sempre faço aqui questão de alertar que nomenclatura envolve muito mais decorar as regras do que propriamente é, um raciocínio, né? Então, mas não tem jeito, é assim que é ensinado, é assim que tem que ser, infelizmente, é assim que tem que ser aprendido, tá? Então, lembrando sempre, né? Quando as aulas de hidrocarbonetos acabarem, eu vou parar de fazer esse alerta, porque isso só vale para hidrocarbonetos. Mas você tem que ter em mente que hoje, infelizmente, nós convivemos com dois tipos de materiais didáticos. Os materiais didáticos atualizados para a regra de 2013, que são os livros de graduação, e os materiais desatualizados, que são boa parte ainda dos livros de ensino médio. Então, se você for fazer uma prova de Enem ou concurso de ensino médio, ou até mesmo de graduação, não esqueçam de ir na bibliografia do concurso, pegar o livro que eles estão indicando e ter acesso a esse livro para você ver se esse livro está na regra anterior a 2013 ou depois de 2013. Se tiver anterior a 2013, provavelmente as questões serão baseadas nela. E aí depois você decide se você entra com o recurso ou não. Tá bom? Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.